Leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos do 1 ao 8. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o dom de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Amém. Olá, bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus. Que neste momento o Espírito Santo nos abençoe e nos oriente no ouvir e meditar da palavra de Deus. Amém. Nós vivemos em um mundo cheio de maldades, em que a violência, a criminalidade, a ganância, a corrupção e a injustiça parecem reinar. Estamos cercados por pessoas egoístas que não se importam com os outros, mas se preocupam apenas consigo mesmas. São muitas as pessoas que não querem mais saber de Deus, que vivem conforme os desejos do próprio coração. Não querem compromisso com os outros, nem com ninguém. Diante desta realidade, será que ainda existe algo bom? Será que ainda é possível fazer o bem? Por incrível que pareça, a resposta é sim. De acordo com uma pesquisa feita pela revista Filantropia, assim como em outros momentos de tragédias e catástrofes naturais, mais uma vez o povo brasileiro tem se mostrado solidário em meio à pandemia do novo coronavírus. Conforme a pesquisa, 9 em cada 10 cidadãos de nosso país fizeram alguma doação ou algum trabalho voluntário durante este período. Sim, ainda existem pessoas que fazem o bem pelos outros. Mas a pergunta que quero fazer é a seguinte: o que motiva as pessoas a fazerem o bem ao seu próximo? Talvez a resposta não seja assim tão óbvia, afinal, não há como saber o que realmente motiva uma pessoa a ajudar a outra. No entanto, nós podemos refletir sobre algumas possibilidades. É evidente que muitas pessoas ajudam ao próximo por amor, por compaixão, por bondade, porque elas se sentem bem fazendo isso, elas fazem isso por amor. Também existem aqueles que fazem isso, que ajudam aos outros, simplesmente para aparecer. Elas não estão muito preocupadas em, de fato, ajudar aquele que precisa, mas elas querem ser reconhecidas por aquilo que fazem. Outros têm como motivação para ajudar o próximo o constrangimento,
elas muitas vezes se sentem constrangidas ou impelidas por algo ou por alguém a ajudar o seu próximo. Esses são apenas alguns exemplos. Nós poderíamos citar diversas outras motivações. E é interessante notar que, e a própria revista Filantropia, ela também menciona esse fato, que são justamente as situações adversas, como tragédias, catástrofes naturais, pandemias, que fazem com que as pessoas se sensibilizem com a situação do seu próximo e decidam ajudar. E parece que essa pandemia fez com que muitas pessoas despertassem para a realidade à sua volta. Não eram poucos os que estavam imersos na falta de tempo e no individualismo. Por pior que tudo isso esteja sendo para todos nós, não há como negar que a pandemia também trouxe consigo aspectos positivos. Toda crise sempre traz oportunidades, nos faz refletir, repensar algumas convicções, nos possibilita recomeços, exige que nos reinventemos, nos tira da zona de conforto. E convenhamos, de vez em quando essas coisas fazem bem. A verdade é que quando tudo vai muito bem, facilmente somos levados ao sentimento de autossuficiência. Nos julgamos independentes de tudo e de todos. Nos julgamos muito autossuficientes, independentes, inclusive do próprio Deus. Então, Deus permite que aconteça algo que não estava planejado, para novamente nos colocar no nosso devido lugar. Com isso, percebemos que existe alguém do nosso lado, na família, na vizinhança, amigos, no trabalho, enfim, percebemos que temos um próximo. Se antes reclamávamos por qualquer coisinha, nessas situações somos levados a reconhecer as bênçãos que recebemos de Deus, apesar das dificuldades. E que podemos, inclusive, compartilhar um pouco daquilo que temos com os mais necessitados. Tragédias, catástrofes naturais, pandemias e todas as dificuldades que enfrentamos nesta vida, elas nos levam a reconhecer a fragilidade humana. Elas nos fazem enxergar o quanto somos pequenos e incapazes de controlar nossas próprias vidas diante dos perigos e da crueldade deste mundo. Mas por detrás de tudo isso existe um problema maior, que é a origem de todos os males, o pecado. Todos nós somos pecadores e todos nós sofremos com as consequências do pecado. E por vezes, sim, por vezes é justamente a culpa e o medo da punição que nos levam a querer fazer o bem pelo próximo como uma tentativa de compensar o pecado que cometemos. Por exemplo, eu reconheço que faço coisas erradas, é verdade. Mas se eu fizer uma coisa boa aqui, se eu ajudar algum necessitado, eu vou reparar esse meu pecado. Deus vai se agradar de mim, como se fosse uma moeda de troca. Eu faço coisas erradas, mas eu vou fazer outras coisas boas, então Deus vai Deus vai se agradar de mim, Deus vai me perdoar. Mas será que as coisas funcionam assim? Será que o perdão de Deus, o favor de Deus é alcançado mediante aquilo que fazemos, mediante as coisas boas que fazemos? Será que existe moeda de troca que nós podemos oferecer a Deus? Infelizmente não. Com Deus as coisas não funcionam desta maneira. O perdão de Deus não é alcançado por coisas boas que nós fazemos. Querer alcançar o favor de Deus mediante esforços próprios seria uma tentativa de anular tudo aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Deus exige perfeição.
E por mais que nós nos esforcemos, nós sabemos que jamais seremos perfeitos. E negar isso seria contrariar o que diz a própria Bíblia. Mas Deus, Ele não quer nos condenar. Deus, Ele não quer nos castigar por causa dos nossos pecados. E foi por isso que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que Ele, em nosso lugar, cumprisse perfeitamente a lei. O apóstolo Paulo, dos capítulos 1 ao 11 da sua carta aos Romanos, ele trata justamente dessa questão. Inicialmente, ele mostra como todos nós somos pecadores e como não temos forças em nós mesmos para revertermos esta situação. Então, ele passa a falar do maravilhoso amor de Deus, da infinita misericórdia de Deus, de como Deus transformou a nossa triste realidade. De inimigos, fomos feitos amigos de Deus. Sim, o perdão é oferecido a nós como um presente de Deus, que o próprio Deus nos oferece por meio da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, pelo qual nos tornamos filhos de Deus e herdeiros da salvação eterna. Sim, querido irmão, querida irmã, o perdão dos pecados é um presente do próprio Deus. É graça de Deus concedida a nós por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. Depois de nos apresentar essa maravilhosa graça do bom Deus por nós, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12 até o fim da sua carta aos Romanos, ele passa a falar sobre a vida cristã. E a vida cristã é a maneira como Deus deseja que nós, seus filhos amados e perdoados, vivamos neste mundo. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Depois destas lindas e belas palavras, o apóstolo Paulo nos lembra que todos nós somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo Jesus por meio da fé. Por isso ele nos exorta, ele nos incentiva para que usemos os diferentes dons que o próprio Deus nos deu para servirmos uns aos outros com alegria. Vejam que maravilhosa motivação. Paulo diz, por causa da grande misericórdia divina. Sim, por causa da grande misericórdia de Deus. Existe motivação maior, mais sublime, do que a misericórdia de Deus para fazermos o bem ao nosso próximo? Não existe. Não existe motivação mais sublime e mais nobre. É a misericórdia de Deus que nos motiva a amar e servir ao nosso próximo, a fazer o bem neste mundo em que vivemos. Nós não precisamos ajudar ao próximo por obrigação ou por constrangimento. Não precisamos ajudá-lo porque nossa culpa nos força a querer compensar o mal que fazemos. Não, nada disso. Nós ajudamos ao nosso próximo em resposta ao grande amor de Deus, à grande misericórdia que Deus demonstrou por nós através do seu Filho Jesus Cristo, que tomou sobre si nossas dores, perdoando todos os nossos pecados. Que maravilhosa motivação nós temos. Quando vivemos debaixo dessa grande misericórdia de Deus, nossos próprios corpos serão como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Nossa vida inteira será como um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Reconheceremos que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos é um presente do nosso Deus, uma dádiva, uma bênção que Deus nos dá. E então somos movidos a compartilhar essas bênçãos também com o nosso próximo. Assim, o nosso amar, o nosso servir ao próximo, estamos, através disso, adorando ao nosso Deus e vivendo conforme a vontade de Deus neste mundo. Mas, afinal, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? É simples. O próximo é aquele que está perto da gente, aquele que está ao nosso lado. A começar pela família, marido, esposo, filhos, irmãos, avós, netos, na sociedade, na vida em sociedade, vizinhos, amigos, no trabalho, nos estudos, as pessoas carentes ao nosso redor. Na igreja, os irmãos na fé, o pastor, o meu próximo é sempre aquele que precisa de mim, naquele lugar onde Deus me colocou, onde Deus colocou você. E nós precisamos uns dos outros para viver neste mundo. Sim, eu preciso de vocês, nós precisamos uns dos outros, precisamos daquelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Nós somos relacionais, precisamos daquelas pessoas, precisamos de outras pessoas, e Deus coloca essas pessoas ao nosso redor. Fazer o bem ao próximo não é apenas ajudar quem está necessitado. É também sim, mas não apenas isso. Ajudar ao próximo é também quando os pais ajudam os seus filhos em suas necessidades básicas. Ali eles estão ajudando ao seu próximo. Ali os filhos são o próximo dos pais. Assim, nas situações do dia a dia, nós estamos ajudando o nosso próximo, nós estamos fazendo o bem pelo nosso próximo. Amar e servir ao próximo é fazer o melhor que podemos na vocação em que Deus nos colocou. Sejamos pais, sejamos filhos, irmãos, avós, netos, sejamos vizinhos, patrões ou empregados, independente da profissão que exercemos, cidadãos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, como governantes, pastores, irmãos na fé. Seja a nossa vocação qual for, lá onde Deus nos colocou, façamos o nosso melhor. E a nossa motivação, nós vimos, ela é sublime, é a grande misericórdia do nosso Deus. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele também nos dá um exemplo de como fazer isso. Nos versículos que se seguem, nesse capítulo 12, versículos 6 ao 8, ele diz o seguinte: usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se o dom é de ensinar, então que nós ensinemos. Se o dom é de animar os outros, então que animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Vejam que palavras bonitas que Paulo nos deixa. No serviço, nesse nosso serviço de amar e servir ao próximo, nós usamos os dons que o próprio Deus nos concede. Sim, Deus nos capacita para nós amarmos e servirmos ao nosso próximo. É verdade que nem todas as pessoas têm a sublime motivação que nós temos. Mas elas não deixam de fazer o bem. E por vezes fazem o bem melhor do que nós mesmos fazemos.
Deus, em sua infinita misericórdia, usa também o bem destas pessoas para cuidar de sua criação, para cuidar de nós, seus filhos. Você já refletiu sobre quantos profissionais da saúde e de outras áreas que talvez sejam incrédulos, que sejam ateus, mas que Deus tem usado para cuidar da vida de seus filhos, para cuidar da saúde de seus filhos, principalmente agora neste período de pandemia? Você já refletiu sobre isso? Certamente são muitos, e Deus os usa para o bem de sua criação, para o nosso bem. Se muitas pessoas fazem o bem, mesmo que por motivações equivocadas, muito maior é o nosso desafio, muito maior é a nossa responsabilidade como filhos amados e perdoados por Deus, pois nós temos a motivação certa, a graça e a misericórdia de Deus reveladas a nós por meio de Jesus Cristo. É claro que nós frequentemente falhamos nessa tarefa, não há como negar isso. Nós somos insuficientes naquilo que Deus espera de nós. Por mais que tenhamos a sublime vocação, a sublime motivação. E quando isso acontece, quando nós falhamos, nós não devemos desanimar, mas sempre de novo recorrer à grande misericórdia de Deus. É assim a graça divina, é assim a graça de Deus. Deus, ele está sempre disposto a nos perdoar de novo, quando em arrependimento sincero nós nos voltamos a Ele. Essa é a dinâmica da vida cristã. O perdão, ele nos motiva a fazer o bem, a amar ao nosso próximo. E quando falhamos, nós voltamos novamente ao gracioso perdão que em Cristo Deus nos oferece. Esse é o ciclo da nossa vida como cristãos neste mundo. Através da fé em Jesus Cristo, nós podemos ter a plena certeza de que estaremos sempre amparados na graça e na misericórdia de Deus. Essa graça e misericórdia que nos motivam, que nos capacitam a cada vez mais e melhor amarmos e servirmos ao nosso próximo. Que o Espírito Santo nos capacite, que Ele nos abençoe em nosso amar e servir. E que nossas próprias vidas sejam um sacrifício vivo, santo, agradável, para que, com nossas vidas, nós testemunhamos ao mundo a grande misericórdia de Deus. Amém.